Olá, boa noite. Faltando uns minutinhos para nossa live de quinta e hoje o nosso tema é para cada corpo uma bolsa. Isso mesmo, se você ainda não conhece a técnica para saber qual a sua bolsa ideal. Oi Marina, seja bem-vinda! Hoje a live é para você que não sabe como escolher a sua bolsa, tá bom? Aproveita, manda aí o aviãozinho. Oi Dulce, seja bem-vinda, bom te ver aqui. Então meninas, vai aí enviando o aviãozinho para as amigas, para aquelas que ficam completamente perdidas na hora de escolher uma bolsa, que hoje o papo é para elas, isso mesmo. Onde eu vou estar explicando para vocês qual é a bolsa ideal para cada tipo de corpo. Então, eu vou estar falando como surgiu a bolsa, só para a gente recapitular, porque a bolsa é um dos acessórios que a gente falou na live passada. Então, a gente vai estar falando como ela surgiu, qual era o propósito dela, né? Ela era usada por homens e mulheres, tem toda uma história desde a Idade Média. Então depois elas foram se aperfeiçoando, bolsas icônicas, então tem muita coisa. Olá Rúbia, seja bem-vinda. JL, seja bem-vindo também. Tem bolsas masculinas na área também, gente. Então vamos começar. Vamos aqui para nossa primeira imagem, só para a gente estar atento ao nosso título. Então, meninas, hoje também, e meninos, vocês podem estar fazendo perguntas, tá bom? Que eu vou estar respondendo para vocês. E qualquer coisa também pode me mandar no direct, perguntas, ou no nosso grupo VIP do WhatsApp, tá bom? O grupo VIP do WhatsApp, ele serve para isso, para eu poder estar explicando especificamente para cada uma de vocês as dúvidas, tá? Então, vamos começar? Vamos lá. Então, gente, bolsa. Quem me conhece sabe o quanto eu amo bolsa. Inclusive, eu fiz durante muitos anos bolsas bordadas, personalizadas. Eu fiz, nem me lembro assim quantas bolsas, eu não gostava de fazer igual. E algumas pessoas ainda pediam, não, eu quero igual a de fulano, eu quero igual a de Beltrán, mas eu não gostava de fazer, porque eu gostava de exclusividade. E como as bolsas eram bordadas à mão, dificilmente também elas ficariam iguais. Tá? E uma das coisas muito interessantes é que meu pai falava para mim assim, nossa, eu vejo você com 2, 3 bolsas, Pamela, mas nunca vejo você sem bolsa. Então, assim, a bolsa é já uma extensão do corpo da mulher. É impressionante como a gente consegue colocar a vida da gente dentro de uma bolsa, não é mesmo? Dona Carmen, seja bem-vinda. Então, é assim, uma coisa incrível, né? Porque você pede para o seu marido, para o seu namorado, para o seu irmão ou para o seu pai pegar qualquer coisa dentro da sua bolsa e é impossível de achar. Ou então tem aquelas que são muito organizadas, que tem bolsinha para tudo, né? Uma necessairezinha específica para cada coisa. Então a bolsa tem que ser grande, tá? Mas eu vou mostrar aqui para vocês as primeiras bolsas registradas. Vocês estão conseguindo ver aí com os comentários em cima? Me dizem que se os comentários estiverem interferindo, eu posso tirar para vocês, tá? Normalmente eu gosto de tirar os comentários, mas se vocês quiserem fazer pergunta, é só apertar nesse balãozinho com uma interrogação, que vocês podem mandar pergunta que eu mando para vocês, tá? Então, estão conseguindo ver? Estão conseguindo? Manda um joinha, perfeito. Então, vamos lá, gente. Eu tenho aqui, olha, a minha colinha, tá? Então, como eu falei, gente, a bolsa é uma extensão do corpo da mulher, né? E o que acontece? Quando a gente não tem Olá, Carolina, tudo bem? Seja bem-vinda. Erlane, seja bem-vinda. Então, meninas, quando a gente não sabe as nossas proporções, ou seja, o nosso biotipo, fica muito complicado para a gente poder escolher a bolsa ideal, tá?
Claro que assim, gente, como eu sempre falo, nas lives eu dou uma informação generalizada, tá? Para eu poder dizer especificamente para você, por exemplo, o nosso tema de hoje, qual é a bolsa ideal para você, eu além de saber o seu tipo físico, eu tenho que conhecer um pouco da sua personalidade, o tipo de trabalho que você faz, a sua altura, entendeu? Tudo isso vai fazer parte, né, da escolha da bolsa, tá bom? Então, como eu falei, a bolsa ela nasceu da necessidade das pessoas carregarem seus objetos indispensáveis. Na maioria das vezes era dinheiro, comida, né? Na verdade, quando elas surgiram, que são essas que eu estou mostrando aí para você, umas das primeiras, elas surgiram pela necessidade de levar pedras preciosas, né? As mulheres levavam leque, ou então comida, e ainda tem uma coisa interessante para saber. Olha, as tribos africanas, as pessoas diziam que nas bolsas das mulheres levavam-se segredos, porque nessas tribos africanas, hoje eu acredito que a gente leva muito segredo nas nossas bolsas também, não é mesmo? Essas tribos africanas, eles acreditavam que as feiticeiras, elas levavam ossos, elas levavam pedras. Então eles acreditavam que nas bolsas dessas feiticeiras eles tinham existiam segredos para elas utilizarem nessas feitiçarias. Então eles não abriam as bolsas dessas mulheres de maneira alguma. Agora, na Bíblia, a primeira menção de uma bolsa ela é encontrada em Deuteronômio 25:13 e é justamente um texto que fala sobre pesos e medidas justos. Então ele começa falando: na bolsa não terás pesos diversos, um grande e um pequeno. É a primeira menção de bolsas na palavra de Deus, tá? Mas durante muitos anos as bolsas foram usadas na cintura, o que hoje a gente também, seja bem-vinda, Fátima. Hoje a gente também tem aí as bolsas que a gente, né, antigamente chamava de pochete. Marina, que bom que vocês estão gostando. Antigamente tinha as pochetes, hoje em dia a gente tem as pochetes de novo, né? Mas elas estão repaginadas com outros nomes, né? Hoje em dia as mais ins, assim, as que estão sempre na moda são as belt bags. Então, a gente não pode mais falar pochete. Mas eu falo pochete, gente, porque o meu tempo é de pochete e é a linguagem que eu sei falar e eu não vou ficar enrolando para vocês aqui para facilitar que vocês entendam, né? Então, as bolsas eram usadas na cintura, o que dava uma liberdade na mão das mulheres. E olha que interessante também. Essas bolsas, quanto menores elas fossem, demonstrava que a mulher tinha mais poder e dinheiro. Por quê? Isso queria dizer que ela tinha muitos empregados com ela para carregar as coisas grandes. Então, quanto menor a bolsa, maior o poder aquisitivo dessa mulher. E aí, o que aconteceu? Essas bolsas começaram a ser usadas o que eles chamavam de bolsos. Tanto os homens como as mulheres usavam esses bolsos. E nesses bolsos eles levavam tudo, principalmente eram guardados nesses bolsos testamentos, documentos importantes, né, joias. Então essas coisas eram guardadas nessas bolsas que eram chamadas de bolsos. Só que o negócio foi aumentando e isso foi impossibilitando, das mulheres usarem. Por quê? Ia criando volumes nos corpos. Então, isso já não funcionava mais, tá? Agora, para que vocês saibam, somente no século XIX foi que surgiu o termo inglês de handbag. Olha que interessante. Hoje é uma coisa muito normal pra gente, mas somente no século XIX, na Inglaterra, foi que esse termo surgiu. Porque antigamente, né, para designar essa bolsa de mão, tá? Que é exatamente a tradução, handbag. E ela referia-se originalmente
a bagagem de mão carregada por homens. Então, a handbag que nasceu no século XIX não é a handbag que a gente conhece hoje. Ela é uma maleta carregada por homens, tá bom? E ela serviu de inspiração, tá, para essas bolsas, que hoje são miniaturas, né, conhecidas no mundo inteiro. Então, essas malas, elas vinham com uma fechadura, chave e o compartimento para bagagem, tá bom? Também no século XIX, tá, foi que as bolsas passaram a fazer parte somente do guarda-roupa feminino, porque existia uma princesa chamada Alexandra, tá? Ela era uma das it girls da época, tá bom? E ela era muito popular, ela se tornou popular porque ela usava uma bolsa chamada Chatelaines, tá? Então, essas bolsinhas pequenas e delicadas, criadas a partir de conceitos medievais, que é essa aí, nesse estilo aí que tem entre essa, que está escrito França, século XIX, e Alemanha, século XV, e Alemanha, século XV. Então, essa chanteler, ela estava mais ou menos nesse estilo aí, tá? Então, essa princesa, né, ela era uma it girl da época. Então, é como se ela fosse uma blogueira hoje, né, falando na... Oi, Nilson, seja bem-vindo. Fátima, seja bem-vinda. Então, essa princesa, vamos botar como se ela fosse uma blogueira hoje, virou uma coisa de louco essa bolsa que ela começou a usar e se tornou uma coisa de moda, tá, gente? Então, essas bolsinhas, como eu falei, elas eram colocadas na cintura, tá? E deixavam as mãos livres. Então, outra coisa interessante também. Normalmente, elas eram penduradas com uma corrente, que fazia que conforme as mulheres andavam, elas faziam um barulho, né? E isso chamava mais atenção ainda para as mulheres. Olha que interessante. Agora, essas bolsas também fizeram com que as mulheres, de posse principalmente, essas bolsas se tornaram um símbolo de uma mulher independente. Olha que coisa, gente. Antigamente, uma simples bolsa penduradinha na cintura se tornou um símbolo de uma mulher independente, tá? Agora, com o tempo, né, as coisas foram acontecendo, mudanças, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Oi, Grazi, seja bem-vinda, querida. Segunda Guerra Mundial, as coisas foram acontecendo. E aí, o que vem? As mudanças nos materiais que as bolsas foram feitas, tá, gente? Isso eu tô dando uma introdução para vocês conhecerem um pouquinho da história, porque a gente está falando também de acessórios, tá bom, gente? Podem fazer perguntas se vocês quiserem. Pode clicar aí, ó, no balãozinho com a interrogação ou então nos comentários mesmo. Muito legal vocês participarem. Isso ajuda para que eu possa trazer um material que seja de interesse de vocês, tá bom? Então, muito legal vocês estarem participando. Então, vamos lá, continuando, gente. Então, o tempo foi passando, os materiais foram mudando, e a gente foi se adaptando às mudanças que vieram trazendo essas peças, tá? Com a Segunda Guerra Mundial, o couro ficou em falta. Então, as peças de couro, daí vem as tão caras bolsas de couro, porque foi uma época que ficou em falta, era muito procurada e era rara. Era uma peça rara, então por isso elas eram desejadas. E quando uma coisa é muito desejada, ela passa a ser cara também, tá? Então, nesse período da Segunda Guerra Mundial, aí foi onde começaram a se fazer bolsas de tecido e de outros materiais, tá bom? Agora, na década de 50, vou botar aqui para vocês verem, foi quando apareceram estilistas que fizeram exclusivamente bolsas, tá? E esses estilistas foram Louis Vuitton, Hermès e Chanel, Coco Chanel, tá? Então, essas foram as primeiras marcas a criarem bolsas elegantes com alça tiracolo. E a Chanel foi a primeira a criar uma bolsa com alça tiracolo.
em 1955, tá? E isso para quê? Para permitir, segundo a própria marca, que as mulheres também ficassem com as mãos livres, porque nessa mudança de Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, as coisas foram acontecendo, as mulheres precisaram trabalhar, e aí com isso tinham que levar suas coisas para o trabalho e não tinha muita liberdade nas mãos por causa dos estilos de bolsa usados na época, tá bom? Então foi nessa época que a Coco Chanel lançou essa primeira bolsa com alça tiracolo. E também nesse período a Hermès lançou a famosa bolsa Kelly, que ganhou esse nome também por conta da princesa Grace de Mônaco. Eu vou mostrar para vocês agora essas bolsas que eu tô falando, tá? Para vocês conhecerem. Por exemplo, olha, essa aí foi a bolsa que a Chanel criou em 1955. Gente, essa bolsa especificamente, ela já foi feita assim, de tudo quanto é material, de tudo quanto é tamanho, já foi... Beber um pouquinho de água. Ela já foi imitada também. Outras grifes já fizeram versões também, nesse mesmo estilo. Então, essa que tá em cima, do lado da estilista, que é a Chanel, essa foi a primeira bolsa que ela fez. E essas que estão abaixo já são algumas outras versões que ela fez também, tá? Nesse mesmo período. Ou nesse mesmo período não, ao longo dos anos eles foram repaginando essa bolsa. Vamos ver qual é a próxima aqui, para vocês conhecerem. Tem uma outra bolsa também que ficou muito famosa, da Gucci. E ela foi usada pela Jacqueline Onassis, a antiga Jacqueline Kennedy, que foi mulher do presidente Kennedy, assassinado em Dallas em 1963. Ela usou essa bolsa Gucci e depois ela veio ser chamada Jackie O Bouvier, que era o nome de solteira da Jacqueline Onassis. E essa bolsa virou um hit também, assim, virou uma coisa, todo mundo queria essa bolsa porque ela usava. E ela tinha em várias cores. Eu botei duas aí para vocês, ela tinha uma versão escura, lisa, e uma versão de duas cores também. Então era uma bolsa que era muito procurada, tá? Uma que eu amo e tenho é essa aqui, olha. Essa aqui vocês conhecem bem. É a bolsinha Speed da Louis Vuitton. Essa também, gente, tem... Oi, Rose, seja bem-vinda! Essa bolsinha tem vários tamanhos, tá, gente? A minha é a mais vendida, que é a Speed 25, que ela foi feita em 1965 para Audrey Hepburn. É uma das mais vendidas, que é a Mini, tá? A 25. Então, essa bolsa, ela é uma versão da handbag. Lembra que eu falei que a handbag era uma bolsa de mão, uma mala de mão usada pelos homens? Que é essa aí, a antiga Express de 1930 da Louis Vuitton. Então, a Speed, ela é uma versão dessa handbag da Louis Vuitton. Olha, gente, também já foi feita assim, de várias cores, com várias estampas. A Louis Vuitton de vez em quando convida um estilista famoso para criar uma nova versão dela, porque é uma bolsa assim que não sai de moda. A tradicional com a estampa tradicional deles, a LV, que todo mundo conhece, né, com marrom, com bege, e assim, ela é feita... vendida no mundo inteiro, todo mundo conhece essa bolsa, tá? Agora, gente, vamos ao que interessa, tá? Eu dei só um geralzão assim para vocês conhecerem algumas peculiaridades e algumas curiosidades sobre as bolsas, porque como a questão dos acessórios é muita informação, e aí a live começa a ficar muito longa e fica muito chato pra gente ficar muito tempo falando, porque é muita coisa, não dá pra falar tudo numa live só, tá?
Mas hoje o nosso papo é para cada corpo uma bolsa. Vocês estão conseguindo ver aí todos os corpos que eu coloquei? Coloquei 5 tipos de corpos aí, tá? Triângulo invertido, que são aquelas mulheres que têm os ombros largos e o quadril estreito, tá? Eu tô falando assim, bem simples pra gente entender. Como eu falei no início, cada uma tem uma característica específica, tem altura, né? Peso, tudo isso influencia quando a gente vai buscar uma bolsa específica para uma cliente específica. A gente aqui tá falando generalizado, tá bom? Aí o segundo corpo é o triângulo. O primeiro triângulo invertido e agora é o triângulo. Qual é a diferença? No corpo triângulo, os ombros são estreitos e o quadril largo, tá? Aí a gente tem a retangular ou H. Algumas pessoas chamam de H. Oi, Lene! Algumas pessoas chamam de H, tá? Mas eu gosto de usar retangular, porque às vezes H, pra mim, o H ele tem que bater certinho embaixo do busto. Então é mais fácil a gente falar retangular, porque é mais fácil das mulheres entenderem. Oi, Patrícia! Seja bem-vinda! E a ampulheta. A ampulheta, gente, é a perfeição, tá bom? Saudade de você também. E nós temos também a oval. Oval. Gente, uma coisa que eu quero falar. Não existe corpo melhor que o outro, tá? Nós somos únicas, Deus criou a gente de uma forma específica, com um propósito específico. Você tá num corpo perfeito, independente da sua altura, do seu peso. Você é perfeita do jeito que você é. A gente tem que aprender a se amar do jeito que nós somos, porque nós somos imagem e semelhança de Deus. Então, o que é isso, essa live? É para te ajudar a se entender, tá? E tirar vantagens do que você gosta mais e disfarçar o que você gosta menos, tá bom? Então, o primeiro corpo que nós vamos falar, a primeira coisa que eu quero dizer para você, não o primeiro corpo, mas assim, uma coisa que a gente tem que estar muito atento é proporção, tá? Tudo dentro da consultoria de imagem, gente, está relacionado a proporção. A roupa é a última coisa que entra, apesar de muita gente acreditar que dentro da consultoria de imagem a gente só vai falar de roupa. Não, roupa é a última coisa que a gente vai ver. Existem outras coisas que a gente vê antes de escolher uma roupa que a gente vai usar, tá bom? Então, assim, as proporções, como eu falei, como eu estou generalizando a informação, a gente tem que pensar nelas. Então, por exemplo, se você é pequena como eu, que tenho 1,59, tá? O ideal é nós escolhermos... Oi, Lu! Bem-vinda, amiga! Saudade de você! É ideal a gente escolher bolsa pequena, por uma lógica, né? Se eu sou pequena, eu vou escolher uma bolsa pequena. Claro que existem bolsas grandes que também são necessárias para uma mulher pequena, tá bom? Então, a gente tem que saber qual a melhor. Normalmente, tá? Isso não é uma regra, mas normalmente, para uma mulher de até 1,60 m, o ideal é que essa bolsa, ela tenha, no máximo, 30 centímetros, tá, gente? Então, se você tem até 1,60 m, que é uma bolsa grande, ela tem que ter de largura ou de altura 30 centímetros, tá? Claro que a gente, vou relembrar aqui para vocês, não tô falando uma coisa que é uma regra, porque eu não estou avaliando um corpo específico, eu estou falando no geral, tá bom? Então a gente tem que ver peso, né, estrutura óssea, tudo isso tem que se levar em consideração quando a gente está escolhendo uma bolsa. Obviamente, uma mulher alta tem que procurar usar uma bolsa maior, né? Porque você imagina como que é o revés. Uma mulher muito alta com uma bolsa muito pequena. Então, fica parecendo que ela é maior ainda, tá? Então, lembra, as proporções, a gente sempre tem que analisar isso, proporções.
Eu sou baixinha, eu vou buscar uma bolsa menor. Eu sou mais alta, eu vou buscar uma bolsa maior, tá bom? Então, vamos lá para a primeira dica, tá? A primeira dica são para as mulheres que são triângulo. Vamos lá que eu vou botar para vocês aqui verem. Triângulo, então, aqui ó. Carteira de mão também, vou falar disso agora, Patrícia. Muito bem, tá ligada nas informações. Então vamos lá, gente. Para quem é do corpo triângulo, que é quadril largo e ombros estreitos, a primeira dica é: e para quem quer disfarçar, tá? Porque independente do corpo que você tem, do seu biótipo, tem gente que gosta de ter o quadril largo. Tem gente que não gosta. Então, para quem não gosta e quer disfarçar o quadril largo e criar uma proporção com os ombros, tá? O ideal é usar uma bolsa com alças mais curtas, como bolsas de ombro, tá? Então, normalmente, ela tem que ficar, ó, nessa altura aqui. Você não gosta? Ah, que pena, Fátima. Então, nessa posição, gente, com esse tamanho, os olhos, o foco da gente não vai ficar no quadril. Ele vai passar para a sua parte superior, tá? Tudo é questão de proporção e ilusão de ótica, gente. Às vezes a gente fala assim, a nossa próxima live eu vou falar sobre preto emagrece. Às vezes não. A gente tem esse mito de que você vai botar preto e vai ficar mais magra. Não é. Tudo é questão de ilusão de ótica e de avaliar as proporções, tá? Agora, olha essas bolsas todas aí, né? Todas essas são opções que você que tem esse biótipo triângulo, você pode usar. Oi, Cássia, seja bem-vinda, querida. Olha a altura das bolsas, tá vendo? Você vai botar sempre tentando da cintura para cima para você disfarçar, ou melhor, para você balancear com o seu quadril, tá bom? Então, sempre tentando usar bolsas de ombro e para cima da cintura, tá bom? Vamos agora ao triângulo invertido, que são aquelas mulheres que têm os ombros largos. Hoje eu até botei uma blusa aqui, olha, com ombreira, tá? Não é para disfarçar, mas a gente pode fazer a mesma coisa, tá, gente? Se você quer, de alguma forma, criar o volume, você pode usar esse tipo de blusa também, se você tem o corpo triângulo e você quer balancear com o seu quadril. É um truque aí de estilo, tá bom? Quem é triângulo invertido, então, tem que pensar no oposto. Você tem que trazer a altura da bolsa para a altura do seu quadril, tá bom? Então, se você vai botar, até mesmo se você vai segurar uma bolsa, né, uma bolsa de mão, tenta botar nessa região, tá? A altura dela nessa região, para que ela fique balanceado com a largura do seu ombro, tá? Então, dei várias opções aí para vocês também. Uma coisa legal também são as bolsas transpassadas, tá? Você pode usar, mas ela também tem que ficar na altura do quadril. Não pode ficar muito para baixo, tá bom? Uma coisa também, se você é muito baixinha e você quer botar uma bolsa e parecer mais alta, então você usa ela só na lateral, porque aí você dá a impressão de longilínea. Vai criar uma linha reta e vai parecer que você é mais alta, tá bom? Vamos lá. Onde eu parei, gente? Vamos para outro corpo. Peraí que eu tenho mais uma dica aqui, ó. A dica agora é para o triângulo invertido, né?
A proposta é inversa, como eu falei, tá bom? Então, a bolsa nessa posição, ela dá a impressão de que o seu quadril é maior, balanceando. As bolsas não precisam ser maiores, tá, Grazi? A bolsa, ela só tem que estar na altura certa. Como eu falei antes, para você saber o tamanho da bolsa ideal, aí você tem que também avaliar a sua altura, para ver se você vai pegar uma bolsa maior ou se você vai pegar uma bolsa menor, tá? Isso também vai muito da gente ir testando, gente. Vai numa loja, né? Uma loja de departamento, que a gente tem muita opção num lugar só, ou numa loja só de bolsas e sapatos, e bota na frente do espelho para você avaliar realmente qual é o melhor tamanho para você. Porque às vezes a gente não se dá conta nisso, entendeu? E às vezes a gente compra uma bolsa e a gente não sabe por que a gente não consegue usar. A gente bota a bolsa, não se sente bem, ou se acha muito pesada, ou muito grande, e você não consegue usar. É justamente por isso, porque ela não está balanceada com o tipo de corpo que você tem, tá? Terceira dica, gente. O mesmo truque funciona com carteiras e bolsas clutch, tá? Tem aí também uma opção de bolsa clutch aí para essa mulher que é triângulo invertido. Só que ao invés dela colocar embaixo do braço, tá? Ela vai segurar ela mais na altura da cintura. Então ela também dá a ilusão de que a proporção tá balanceada porque ela tá na altura da cintura, tá? Detalhe, gente, quem tem seios grandes também, tá? O braço em extensão com a bolsa clutch mais na altura da cintura, ela também cria a ilusão de longilínea. A mesma coisa que eu falei para a mulher mais baixinha com a bolsa tiracolo mais comprida. Então, para quem tem seios grandes e quer balancear a sua estrutura corporal, a clutch na altura da cintura ajuda muito, tá bom? Então, vamos agora. Mais uma dica. A bolsa mais coringa, tá? São as bolsas de mão usadas ao longo do corpo, que você pode segurar assim, tá? Ou assim. Então, se você também é baixinha, tem até 1,70 m, como eu já falei, o tamanho ideal dessa carteira especificamente, quando a gente tá falando de carteira e de clutch, é de 30 centímetros, tá bom? Vamos lá. Vamos para o corpo. Vamos a um corpo retângulo. Vamos ao retângulo. Tem muita mulher retângulo aí, gente? Olha que interessante, gente. Para mulher retângulo, o que caracteriza uma mulher retângulo? Será que vocês conseguem me responder? Não? Vamos lá, vou dar a dica para vocês. Uma mulher retângulo, normalmente, ela não tem cintura, gente. Então, o que a gente tem que fazer na mulher retângulo? Criar a ilusão de que ela tem essa cintura. Então, normalmente, essa mulher, ela vai usar a bolsa literalmente na altura da cintura, como tá essa primeira foto que eu tô mostrando aí para vocês, ou a clutch também segurada mais ou menos na altura da cintura. E o mais legal é que essas mulheres podem, assim, usar e abusar das bolsas transpassadas. Mas também a altura tem que ser aí como eu tô mostrando para vocês. Não pode ser muito no quadril, tá? Nem muito curta, ela tem que ter a altura da cintura, justamente para levar o foco para aquele espaço, para a cintura. O foco tá ali. Então a gente consegue balancear esse biótipo, essa estrutura, tá bom? Falamos de triângulo, triângulo invertido, retângulo. Agora vamos para as que são oval. Já a oval, também a gente vai tentar criar a mesma ilusão da mulher retângulo, tá? Porque a oval, ela tem uma estrutura diferente.
Mas ao mesmo tempo, pra gente balancear, e muita gente acha que não deve fazer isso, é realmente botar as bolsas na cintura ou transversais. Só que tem uma dicasinha para mulher oval, tá? Eu botei essa primeira foto aí porque ela tá quase errando, tá? Por quê? A mulher oval, como ela tem geralmente uma barriguinha e não tem uma forma, tá? Tem mulher magra que é oval também, tá bom, gente? Então, o que acontece? Você não pode botar nada que esteja na sua frente, tá? Sempre nas laterais. Porque automaticamente, se eu boto uma pochete, né, ou uma belt bag aí bem no centro, eu vou estar ampliando esse meu espaço, né? Esse espaço do meu corpo. Então, eu não posso botar na minha frente, sempre nas laterais, tá bom? Como essas outras que eu tô mostrando aí embaixo. Então, isso tem que estar sempre atenta, tá, gente? Não pode botar para quem tem o corpo. Oi, Cássia, bem-vinda. Acho que é a Ana Lua, seja bem-vinda também. Então, a gente tem que estar atento a isso aí, tá, gente? Quem tem o corpo oval, use e abuse das bolsas laterais também, normalmente na altura da cintura, mas sempre nas laterais, nunca na frente, tá? E agora vamos pro corpo ampulheta. As mulheres de ampulheta são as privilegiadas, gente. Elas podem usar qualquer tipo de bolsa, porque como a forma já diz aí, né? As pessoas conhecem esse símbolo do infinito, né? São os traços perfeitos. Então, a mulher de ampulheta é uma privilegiada. Mas como eu falei, gente, não estou dizendo que o corpo ampulheta é o melhor, tá? Eu só estou falando que dentro das características dos tipos de bolsa que eu tô falando hoje, que é o nosso tema, a mulher de ampulheta ela é privilegiada porque ela pode usar de formas e tamanhos, ela pode usar alturas diferentes, claro que lembrando que não é só a sua estrutura óssea ou o seu biótipo. A gente tem que ver a altura, né, a sua personalidade, o que você trabalha, tudo isso vai influenciar na escolha da sua bolsa, tá? Não é só o seu biótipo. Então, eu deixei várias opções aí para vocês verem, tá? Da mulher ampulheta, porque a gente vê nas proporções que ela pode estar realmente usando e abusando disso, mas não quer dizer que ela tenha o corpo perfeito, tá? Nós somos únicas, como eu falei, nós somos imagem e semelhança do Senhor, cada uma com as suas características, cada uma com a sua beleza diferenciada, e a gente pode tirar vantagem desse tipo de conhecimento para saber o que mais nos favorece, né? Parece um detalhe bobo, mas você saber a bolsa que é a ideal para o seu tipo de corpo vai te trazer uma imagem mais balanceada. Então, isso já dá uma outra impressão de você mesma. Gente, nós temos um tempinho ainda. Alguém quer fazer alguma pergunta específica para eu estar ajudando aí a vocês? Como é que vocês estão aí? Consegui explicar bem? Alguém ainda tem alguma dúvida do que eu falei? Oi, Raquel, quanto tempo? A outra Raquel entrou agora também. Meninas, estou feliz por vocês estarem aqui comigo hoje. Mas me digam, alguém tem mais alguma dúvida? Semana que vem a nossa live. Eu falei que era do Preto Emagrece, mas não é não, gente. Vocês ficam ligados, porque semana que vem eu vou falar sobre multiplicação de peças, tá? O que isso quer dizer? Eu vou dizer hora, local e... Deixa eu ver aqui se eu tenho o post para vocês verem.
para vocês saberem exatamente como vai ser a nossa live de semana que vem. Vocês não podem perder, gente. Eu vou ensinar vocês a multiplicarem o seu guarda-roupa. Então, vocês têm que anotar. Olha aí, olha. Horário, situação e local, tá? Deixa eu ver aqui, tem uma pergunta, eu acho. Boa pergunta, Erlaine. A Erlaine perguntou, as cores também influenciam? Sim, influenciam, gente. Por quê? Principalmente as bolsas que estiverem perto, né, do nosso ombro, nessa região aqui para cima, as cores elas vão refletir no nosso rosto. E aí onde é importante... Oi, Rê! Seja bem-vinda, querida! Saudade! É importante você saber e fazer análise de coloração pessoal, porque as cores influenciam. Você pode parecer mais jovem, mais magra, tá? Você parece mais saudável, ou então você pode parecer mais velha, né? Com cara de cansada, com cara de doente. Então, as cores influenciam também. Deixa eu ver a outra pergunta aqui. Como combinar as cores da bolsa com a roupa ou sapato? Como combinar a bolsa com a roupa ou sapato? Então, Lene, hoje a gente não tem mais isso de usar a bolsa e o sapato da mesma cor. Então, não é uma preocupação. Claro que as mulheres tradicionais, elas gostam de manter isso, tá? Antigamente, até uma certa época, elas usavam sapato, bolsa e cinto da mesma cor, tá? Mas hoje... Oi, Samuca! Tudo bom? Bem-vindo! Então, hoje em dia, a gente não tem mais essa regrinha, tá? Pra gente usar bolsa e sapato. Então, normalmente, assim, o que eu faço? Eu, Pamela, tá? Eu gosto de usar os meus sapatos e as minhas bolsas como peças statements no meu look. Dificilmente eu vou procurar um sapato neutro, tá bom? Ou uma bolsa neutra. Claro que a gente usa no dia a dia, né? A gente vai ou para trabalhar, que normalmente você usa sempre a mesma bolsa, dependendo do tipo de trabalho que você tem. Mas normalmente eu não combino o sapato com a bolsa. Pelo contrário, eu sempre vou nos extremos, tá? Mas se você gosta de combinar, então é interessante você, por exemplo, buscar cores neutras. Por quê? Porque você vai ter mais oportunidades de usar, tá bom? De você multiplicar essa peça. E não ficar numa cor só que acaba enjoando. Você não tem como multiplicar muito se você gosta de usar os dois, tá bom? Mais alguma pergunta? Vamos ver. Raquel, não sei usar e abusar dos acessórios. Raquel, olha, a live de quinta-feira passada foi só falando disso, minha amiga. Volta lá, tá no canal do YouTube. Se você não quiser assistir aqui pelo Instagram, quiser assistir numa tela maior, que você pode estar assistindo no seu computador, mas tá lá, dá uma olhadinha na live de semana passada que a gente fala de acessórios e eu dou várias dicas para vocês poderem misturar, falo de acessórios maximalistas, acessórios minimalistas, então tem muita coisa interessante lá, tá? Alguém tem mais alguma pergunta pra gente ir finalizando? Consegui responder sua pergunta, Lene? Me manda pelo WhatsApp direitinho que eu tento te dar mais uma direcionada aí para você escolher essa peça perfeita aí, tá bom? Esse par perfeito. Mais alguma pergunta, gente? Vamos aproveitar que a gente ainda tem um tempinho. Deixa eu mudar essa telinha, porque essa aí é a live de semana que vem, tá, gente? Vou voltar aqui para nossa... Vou voltar para mim, né? Vamos lá. Então, gente... Então, perfeito? Ninguém tem mais perguntas? Então, olha, eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por vocês estarem aqui comigo até agora, por vocês terem participado. Me mandem, tá, gente? Assuntos que vocês gostariam que eu esteja falando aqui. Isso é bem legal. Tem profissão que exige bolsa?
Sim, tem sim, Grazi, porque depende muito do seu, por exemplo, uma arquiteta, ela tem que levar coisas específicas para o seu local de trabalho. Então, ela precisa de uma bolsa que caibam todos esses materiais que ela precisa levar, tá bom? Um exemplo que eu dei aí. Tá, eu sei que hoje em dia a gente já tem os escritórios, tudo, mas sempre fica aquela coisa, você tem que visitar um cliente, você tem que medir a casa, né? Ou você tem que desenhar alguma coisa. Então, depende sim. Dependendo da profissão, você vai precisar de uma bolsa específica para você estar usando. E aí, claro, você vai tentar adaptar para o seu corpo, para o seu tamanho, para a sua altura, para o seu peso, para o seu estilo. Tudo isso vai entrar. Deixa eu ver aqui a Marina. Foi ótimo conhecer um pouco da história da bolsa e para cada tipo de corpo. Conhecimento e a moda nos salva. É verdade, Marina. O conhecimento liberta, literalmente, gente. Tem coisa que a gente não precisa ficar aí, como dizem, hoje eu escutei esse termo e fazia tempo que eu não escutava, batendo cabeça, né? Então, que bom que eu pude ajudar vocês, que foi, né, uma live prazerosa. Minha personal stylist Beverly Hills. Fazia tempo que eu não escutava isso, hein, Lu? Mas, gente, me manda pergunta, tá? Agora falando sério, manda pergunta que eu tenho prazer. Hey, Kenzie! Bem-vinda! Me manda pergunta, tá? Porque eu tenho prazer em ajudar vocês, tá? Esse tempo que eu tô aqui disponibilizando é realmente para poder ajudar vocês com o conhecimento que eu tenho, para poder agregar para vocês, tá bom? Então, ó, um beijo grande para vocês e até a nossa próxima live, quinta-feira que vem. Tchau, tchau.